Meus caríssimos amigos, pelo grande amor de Deus, estamos de volta para levar a todos a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mais um vídeo. Estamos chegando aí, bem juntinho de todos vocês, e o nosso alvo, amigo, é falar a verdade. Porque Jesus, quando esteve aqui há quase 2000 anos, ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A minha gratidão a Deus por todos os nossos amigos, irmãos, que já se inscreveram em nosso canal. Que Deus abençoe a todos. Agora, uma palavrinha para aqueles que ainda não se inscreveram. Em nome de Jesus, inscrevam-se agora mesmo. Curtam, comentem, deixem aí o seu like, compartilhe aí com seus amigos e não deixe de apertar no sininho. Está tudo bem? Graças a Deus. Meus amigos, agora vamos para o mais importante, o momento mais aguardado deste vídeo, a hora da verdade. E a verdade de hoje nós vamos continuar aqui no livro de Daniel. No vídeo anterior, nós falamos aqui sobre a loucura de Belsazar. E hoje nós vamos falar sobre as consequências da loucura de Belsazar. Abra aí a sua Bíblia, no livro do profeta Daniel, capítulo 5, a partir do versículo 25. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Muito bem. Amigos, esta é a história de um homem que cometeu loucura, que zombou de Deus. Na epístola de Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 6 de Gálatas está escrito que de Deus não se zomba e nem se escarnece. O que Belsazar fez naquele tempo, ele zombou de Deus, ele escarneceu de Deus. Ao beber bebida forte nos utensílios, nos vasos sagrados da casa de Deus, que foi tirado, que foi levado de Jerusalém para a Babilônia por Nabucodonosor, que era seu avô, mas que aqui no texto era um costume da época, que as pessoas da família, quando tinha alguém importante, eles chamavam para o líder de pai. Como Nabucodonosor era o rei, então aqui o próprio Daniel descreve que Nabucodonosor era pai de Belsazar. Mas, na verdade, o pai de Belsazar, segundo a história, era Nabonido, para você entender. Tá bem? Muito bem. Então, eu sugiro que você, amigo, acompanhe, leia depois na sua Bíblia aí, do versículo 8, esse capítulo 5, do versículo 8 até o versículo 24, que diz tudo o que aconteceu após Belsazar ter mandado chamado Daniel. Mandado chamar Daniel, o profeta Daniel. Inclusive, o Belsazar ele foi orientado pela sua mãe, que era rainha, na verdade, esposa de Nabonido. Então ela entrou, viu a aflição do rei e disse: olha, no teu reino tem um homem que era amigo do seu pai, no caso, Nabucodonosor, que todo mundo chamava pai para ele. Mas, na verdade, o pai de Belsazar era Nabonido. Volto a dizer. Bom, então a rainha disse para ele: no teu reino tem um homem extraordinário, um homem que tem o Espírito de Deus, um homem que tem um Espírito excelente. Ele tem capacidade, porque Deus está nele para decifrar, hoje na linguagem de hoje, para traduzir essa escritura que está nesta parede. Então foram introduzidos
os sábios da Babilônia, os astrólogos, os adivinhos. Ninguém foi capaz de traduzir, de decifrar aquela escritura, porque não era de homem. E Daniel foi chamado. Daniel deu uma doutrinada, por isso que eu sugiro que você leia do versículo 8 até o 24. Daniel falou palavras duras com Belsazar. Daniel era um homem de Deus. Ele sabia que o rei, lá, o corregente, ele poderia mandar matá-lo. Mas Daniel, como profeta de Deus, ele tinha muita coragem. Porque profeta de Deus tem que ter coragem. Ele estava correndo risco de vida. Porque ele já sabia, Deus já tinha revelado para ele o significado da Escritura. E ele fez uma síntese do que estava acontecendo desde o princípio do reinado de Nabucodonosor. Se você sabia, você sabia. E aí então ele deu a tradução, ele traduziu, Deus deu para ele o significado da palavra Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene, Mene, o teu reino foi dividido e acabou. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, que é o singular de Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. E diz aqui a escritura, o texto lido, que naquela mesma noite, olha a consequência da loucura de um homem que não teme a Deus, no homem que brincou com Deus, que zombou de Deus, que profanou os vasos sagrados da casa de Deus. Diz aqui o texto que naquela mesma noite, Belsazar foi morto e Ciro, aos 62 anos, passou a reinar em seu lugar. Meus amigos, aqui está a história, registrada na Bíblia por um profeta de Deus, corajoso. Mas ele tinha um compromisso com Deus, mesmo sabendo isso, porque a mensagem não foi boa. Mas o rei, mesmo assim, honrou a palavra. Colocou no pescoço de Daniel um cordão de ouro, mandou vesti-lo de púrpura e decretou que ele seria o terceiro no seu reino. Por quê? Porque Nabonido era o primeiro, ele era o segundo, que ele era o corregente, e Daniel o terceiro. Dá para você entender agora por quê? Que Nabonido era o pai e que Belsazar era o filho de Nabonido? Muito embora o próprio Daniel dissesse que Nabucodonosor era o pai de Belsazar. Só para você entender a história. Meu prezado amigo, o que essa história tem a ver conosco hoje? Amigo, é que eu e você fomos criados por Deus para sermos aqui nesta terra vasos de Deus, templo de Deus. E muitos estão profanando o vaso. E você é um vaso, amigo. Muitos estão profanando com drogas, com vício, não é verdade? Com a prostituição, com adultério. Não foi para isso que Deus criou você. Deus criou você para você ser santo. E lá na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, lá está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esta é a aplicação. Se você está zombando de Deus, adorando os ídolos de ouro, de prata, de pedra, de gesso, de madeira, tenha cuidado, porque você está ferindo a sensibilidade de Deus. Tome cuidado, porque o mesmo Deus que agiu contra Belsazar, ele tem todo o poder nos céus e na terra de agir contra você também. Não brinque com Deus, não zombe de Deus e não continue profanando os vasos de Deus, que você é um destes vasos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E agora nós vamos orar. Eu quero orar por você, que ouviu a palavra, que você entendeu que o salário do pecado é a morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Mas Deus não quer isso para você, não. Deus tem vida eterna. Agora, vida eterna só para quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, porque é só Ele quem tem poder para perdoar os nossos pecados. Orem comigo agora, onde quer que você esteja. Pai, em nome de Jesus, eu preguei a Tua palavra, aquilo que eu recebi de Ti, Senhor. Eu passei para os nossos milhares de ouvintes. Perdoa todos os nossos amigos que estão arrependidos, que não sabiam, estavam profanando o vaso de Deus, mas não sabiam, mas agora eles estão sabendo. Então, Paizinho, aqueles que estão arrependidos e aceitando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todos, sem exceção, permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém. Amigos, agora vamos colocar mais uma vez a nossa fé em ação, em evidência.
A fé sem obras, ela é morta. Então nós temos que praticar a fé. Não adianta só dizer eu tenho fé. Não, você tem que colocar sua fé em ação. Você que mandou seu pedido, está aqui, ó. Seu nome está aqui, tá? Nós vamos orar. E o Deus de Daniel, o Deus criador dos céus e da terra, ele vai atender o nosso pedido, o seu pedido, porque você vai orar também, tá? Vamos orar juntos. E o milagre vai acontecer segundo a soberana vontade de Deus. Oremos então. Pai eterno, aqui estão vários pedidos de oração. O Senhor conhece todos esses pedidos que estão aqui. O Senhor conhece todas as pessoas que fizeram aqui os seus pedidos e colocaram as suas necessidades. Pai, aquele que está precisando de uma cura, libera a bênção da cura. Aquele que está precisando ser liberto, libera agora a bênção da libertação. Aquele que está precisando ser transformado pelo teu poder, que receba agora a bênção da transformação. E também eu entrego em tuas mãos todas as famílias que estão precisando de uma vitória. Libera a bênção da vitória para todas as famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, pela misericórdia de Deus, estamos concluindo mais um vídeo. A minha gratidão a Deus, porque você está conosco até agora, nos dando o prazer, o carinho da sua extraordinária audiência. Eu espero contar com você em nosso próximo vídeo. Esteja conosco, tá bem? Lembrando que, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, curta, comente, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e não esqueça de apertar no sininho. Está bem assim? Muito obrigado mais uma vez ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra e que vive para sempre. A Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Jesus!